a pergunta de hoje. O que é que a gente tem de pergunta para hoje? É muito interessante a pergunta de hoje, tá bom? Então vamos ver aqui. Foi uma pergunta que não foi uma só, né? Algumas que a gente juntou numa só, que fizeram para a gente e a gente entendeu que agora seria um bom momento para a gente responder a essa questão. Qual é a pergunta? Ecumenismo é agradável a Deus? Deus se agrada do ecumenismo? Ou seja, reunião de religiões, encontro de religiões, religiões agirem, fazerem coisas, digamos, atuarem em certas áreas juntamente. Será que isso agrada a Deus? Será que isso é da vontade de Deus? Então a gente vai analisar um pouquinho a esse respeito, tá? Primeiro ponto que diz aqui é o seguinte: Deus é amor. Ele não é doente como a gente não, tá? Ele não é doente como nós, muitos teólogos, nós batistas, nós evangélicos, nós cristãos que estamos aí pelo mundo. Ele não é doente com nós, não. Graças a Deus. Ele é amor. E tudo que agrega, tudo que junta pessoas, tudo que une pessoas, tudo que soma para o bem coletivo, tudo isso é agradável a Deus. Respondeu tudo? Tudo que junta pessoas, que abençoa pessoas, tudo agrada a Deus. Porque Ele é amor. Amor. Não esse amorzeco sem vergonha que a gente tem, não. Amor de verdade. Segundo, toda religião é uma resposta humana a duas iniciativas do Senhor. Por seu interesse pelo ser humano. Uma iniciativa é a revelação de si, que começou desde Adão até o último homem sobre a terra. E a outra iniciativa é o convencimento do Espírito a toda criatura sobre a situação pecaminosa de cada um diante de Deus e da salvação eterna. Certo? Então, essas duas iniciativas de Deus provocou a existência de religião. Uma, a revelação. A natureza revela Deus. Tudo revela Deus. Nós, aqui, o meu corpo, o seu corpo, revela Deus. É impossível ter tudo isso sem um Deus para fazer tudo isso. Impossível. Agora, inclusive, é isso que os teólogos têm encontrado para trabalhar na ciência. Porque a ciência ela tem que trabalhar com coisas concretas, ela não pode trabalhar com fé, ela não pode trabalhar com coisas abstratas, tem que ser coisas que ela possa, de alguma forma, manusear. E aí o argumento que antigamente queriam impor à ciência que ela cresce no criacionismo. Deus criou tudo, a ciência tem que dizer isso. É ignorância, isso é falta de Deus. Querer obrigar a ciência a ter esse comportamento é a ausência de Deus, é a ausência da maneira de Deus agir. Então, os teólogos foram trabalhando isso, saindo dessa ignorância e foram criando algo novo. E aí criaram uma coisa espetacular, que a ciência, agora já está tendo que engolir. Engolir não é porque não querem, é engolir porque atende às exigências da ciência. Tá? O argumento a teoria é do designer inteligente. A ideia é do seguinte: do jeito que as coisas estão organizadas no universo, do jeito que as coisas estão organizadas na Terra, do jeito que as coisas estão organizadas no corpo humano, do jeito que as coisas estão organizadas nos átomos, tudo isso
são evidências de que existe uma inteligência que organizou todas essas coisas. Porque elas não poderiam estar tão organizadas se não tivesse um foco, uma ideia que organizasse para que houvesse essa harmonia. É um começo. Entendeu? Então a gente sai da ignorância de forçar a ciência a aceitar o criacionismo e a gente vai agora parar de ser ignorante e agora usar a inteligência que Deus nos deu para que a gente entre dentro dos critérios. Graças a Deus a ciência tem critérios, então que a gente entre nesses critérios para que a ciência possa pelo menos começar a refletir sobre o assunto. Entendeu? Então veja, toda religião então é resposta a... Por que eu estou falando sobre isso? Sim, por causa da revelação, né? Então tudo em nós, toda essa criação, ela revela Deus. Ela mostra que existe um Deus, né? E isso força as pessoas a se voltar para Deus. E a segunda coisa importante da iniciativa de Deus é que o Espírito Santo tem convencido todos os homens do pecado, da justiça e do juízo. Desde o primeiro, que foi Adão, até o último homem sobre a face da terra que houver, então o Espírito vai fazer essa obra. Então essas duas coisas têm forçado, levado, conduzido o homem a se preocupar com Deus, a se preocupar na existência desse Deus. E aí é criado a religiosidade, né? Como nós colocamos aqui, olha. Toda religião é uma resposta humana a duas iniciativas do Senhor. Terceiro, em resposta a essas duas iniciativas, o ser humano assumiu atitudes religiosas, ou de arrependimento, ou de barganha, ou de alívio de consciência. Olha, 3 motivos fortes para a religião começar a existir diante do convencimento do Espírito e da revelação de Deus, né? 3 motivos levaram o homem a criar a religião. 3 motivos. Primeiro, o arrependimento, né? Eu estou convencido do meu pecado, então eu me arrependo. Senhor, eu não quero. Esse é um primeiro motivo para uma vida religiosa. Segundo motivo é barganha. Bom, ele é poderoso e eu sou desobediente. Ele me castiga porque eu sou desobediente. Então, Senhor, eu vou fazer algumas coisas que te agrada para que tu possas me abençoar, né? Não estou preocupado com arrependimento. Eu quero fazer uma troca. Eu mudo minha vida e tu me abençoa. Essa é barganha. E o terceiro motivo para que exista religião é eu ficar com a minha consciência tranquila. Bom, eu não me arrependo, mas agora eu vou passar a fazer coisas certinhas para que esse Deus que existe possa ter alguns olhos para mim. São 3 fortes motivos para a existência da religião diante das iniciativas, não é, de Deus. Tá bom? Que mais? Aí aqui, alívio, né? Alívio da consciência. Estas atitudes foram tornando coletivas e assim formaram as religiões pelo mundo afora. 4. Ao mesmo tempo, Deus tem objetivos claros em relação a todas as pessoas. Ele quer alcançar todas, abençoar todas, atrair todas e salvar. Ele quer salvar todas, mas não vai conseguir. Mas pelo menos ele quer salvar o maior número possível de todas as pessoas. E as religiões se tornaram grandes aliados nesse sentido, né? As religiões, esse ímpeto, essa vontade religiosa facilitou bastante esse trabalho dele de alcançar, abençoar, atrair e salvar pessoas. 5. Por isso que de Adão até Cristo, o Antigo Testamento, aquela época antes de Cristo, muita gente foi salva dentro e fora do judaísmo, como por exemplo Melquisedeque, Jetro, Balaão,
que eram de religiões outras e muito diferentes entre si. Cada religião entendeu com diferenças a revelação divina, como também Moisés em muitos aspectos, e que Jesus teve que fazer consertos no futuro. Antigamente foi dito isso, eu porém agora vos digo, entendeu? Então, a religião de Melquisedeque entendeu de uma forma a revelação de Deus. A religião de Jetro também entendeu a revelação de Deus de uma maneira diferente da de Melquisedeque. E a religião de Moisés, Balaão, entenderam Deus de maneira também diferentes entre si. Tá bom? Então, quem está certa delas? Nenhuma e todas. Será que é difícil para a gente compreender isso? Né? Então veja, agora ponto 6. A partir de Cristo, também, Deus tem salvo muita gente dentro e fora do cristianismo, conforme Jesus mencionou ao dizer que tinha outras ovelhas, no plural, fora do aprisco cristão. Da mesma forma, as várias religiões têm compreendido a revelação de Deus de maneiras diferentes, como o próprio cristianismo entre suas denominações. Dentro do próprio cristianismo, muita coisa que o católico viu, entendeu na revelação de Deus, não é concordado pelos batistas. Muito do que os batistas entenderam, outras denominações também entenderam diferente. A mesma revelação. E dentro do cristianismo foi entendido diferentes. Ora, dentro aconteceu isso, por que fora não? Nós somos realmente difíceis de aceitar os outros, né? Então a gente tem que condenar o que os outros creem. 7. Uma estimativa afirma que, considerando todas as religiões, 60% a 70% de seus ensinos e crenças convergem, se parecem, se assemelham, parecem ter sido gerados de uma mesma fonte. 20% a 30% divergem. Divergem com certa relatividade. E somente 10% a 20% é que divergem extremamente. Então, a gente se prende a 10% das divergências e esquece de que a convergência é muito maior. Se parecem demais. Mas não, pra gente, porque a vontade que a gente tem é de condenar os outros. Então, a gente tem que se prender aos 10%. Como se os nossos 10% fossem certos. 8. Negar o ecumenismo. Negar, primeiramente, é negar o amor de Deus para com toda a humanidade. É negar a paciência e misericórdia dele para com todas as pessoas. É negar o interesse dele em alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. A gente, então, nega. Não é difícil encontrar, não. Né? Dentre os que comentaram, né, alguns dos nossos estudos, inclusive, não sei se foi no México ou em um país de língua espanhola, ele reclamou, não, Deus não ama todo mundo. Olha o Deus que ele crê. Deus não ama todo mundo. Deus só ama quem é obediente a ele. Agora a pergunta é, e quem é obediente a ele? Então ele não ama ninguém. Não, o que ele queria dizer é que ele ama pessoas como ele que escreveu aquele comentário.
Ele ama pessoas como ele. Entendeu? Ele é amado de Deus e todos que fazem coisas como ele faz, da mesma religião dele, Deus ama. O resto Deus não ama. Olha quem somos nós. Somos exatamente assim. Entende? Exatamente assim. 9. Negar o ecumenismo, em segundo lugar, é assumir preconceitos que entristecem a Deus. É assumir intolerâncias que contrariam o sermos luz e sal no mundo. É assumir arrogâncias judaicas de que, sendo povo de Deus, não pode se misturar com pessoas de outros credos. O que prova mais ainda, com o exemplo dos judeus, não ser povo de Deus, por não agir conforme a vontade de Deus. E o ponto 10. Ecumenismo é todo o espírito do cristianismo trigo. O cristianismo que imita Jesus, estando e se misturando com todos que são amados do Senhor. Por isso, Jesus foi chamado pelos religiosos sectários da época de amigo de pecadores. Jesus se misturava com os pecadores, né? Chamando também de beberrão e outros adjetivos nascidos de corações joio daquela religião nacional. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta, né, para essa pergunta. Olha a pergunta. Ecumenismo é agradável a Deus? É algo que agrada ao coração de Deus? A gente responde com esses argumentos.